Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente começa o segundo dia de painéis do Open Innovation Week. E esse painel de hoje a gente vai falar sobre Open Innovation e os desafios da cultura. É um tema super importante, né, que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto super importante para todas as empresas que, inclusive, já trabalham com inovação aberta e também aquelas que querem começar a trabalhar com inovação aberta também. E para bater esse papo com a gente hoje, a gente convidou a Marga Diniz, que é diretora de transformação organizacional na Saint-Gobain, e o Pablo Dias, que é head de inovação e novos negócios da Faber-Castell Brasil. Marga, Pablo, super obrigada por terem aceitado o convite aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, Fernanda. É isso aí, Fernanda, obrigado. Vamos lá, contribuir da maneira que a gente puder aqui. Com certeza, sem dúvida, super obrigada mesmo. A gente está animada aqui com o papo. E para a gente começar o nosso painel, a gente sabe que existem várias formas, né, diferentes formas da gente fazer negócios que não eram imaginadas há alguns anos atrás. A gente sabe que com todas essas mudanças que a gente está vivendo há algum tempo, é muito necessário para que a gente continue fazendo essas transformações, agir dentro da companhia. E a gente sabe que para essa ação acontecer, a cultura tem um papel primordial. E aí eu queria perguntar para vocês, gostaria de entender quais são os principais desafios, aí falando do ponto positivo, e os benefícios da cultura organizacional dentro dessas grandes empresas, junto com essa transformação, junto com a inovação. Qual que é a visão de vocês nesse aspecto? Bom. Quer começar, Marga? Pode começar. Vai lá, Pablo. Não, fica à vontade, por favor, pode começar. Bom, na Saint-Gobain, Fernanda, a gente acredita bastante nesse poder transformador que essa parceria, né, entre grandes empresas e startups traz. Tanto para a cultura quanto para resultados de negócio, porque eu acho que uma coisa está muito ligada com a outra. Os nossos drivers de mudança, eles passam por fortalecer uma cultura de confiança, de empoderamento, colaboração, e como drivers de estratégia, a gente tem performance, sustentabilidade, sempre ancorados pelo digital e o foco do cliente. E nós vemos que todos esses aspectos, eles se beneficiam muito da cultura de inovação e do relacionamento com startups, então ajuda muito nesse sentido. Essa aproximação, então, de uma grande empresa com a cultura de startups, que é mais ágil, né, por natureza e por necessidade, é muito enriquecedora, porque mostra uma nova forma de trabalho, nós aprendemos muito com esse processo, possibilita esse olhar, né, diferente sobre os nossos processos, olhar os nossos processos com outros olhos e questionar constantemente como que a gente pode continuar se transformando, se reinventando, né? Então, eu vejo muitos benefícios dessa parceria desse lado, né? Da transformação na cultura e na forma de trabalho. Você falou um ponto super importante, né, Marga, que é a confiança. Então, para que isso de fato tenha uma ação, precisa ter uma confiança do lado de cá por conta do risco que envolve a inovação também. Isso é super importante, sem dúvidas. E, Pavlos, como que é na Faber-Castell? Como que vocês acreditam lá? Bom, a Faber, ela tem um aspecto bem interessante, assim, porque ela é uma empresa bicircular, né? Para quem não sabe, a Faber tem 260 anos de existência e isso traz uma série de coisas muito interessantes para dentro da companhia e para a maneira como a gente enxerga negócio, obviamente. Mas eu acho que o contraponto dessa nossa história é justamente o fato de que a Faber sempre teve aspectos culturais muito empreendedores e muito focados em desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de inovação os nossos corporate essentials, né, que é como a gente chama aqui os nossos valores, eles representam muito bem isso. A gente fala sempre aqui dentro em empreendedorismo, em ter abertura ao novo, em tomar riscos calculados e em busca de inovação. Então, são coisas que estão muito presentes na história da companhia há muitos e muitos anos, né? Mas, especialmente, claro, nos últimos anos, aqui eu diria principalmente nos últimos 6 anos, a gente começou a trabalhar com inovação um pouco mais longe do core, né? Mais disruptivo.
e isso, claro, trouxe uma série de novos desafios e uma série de novos aspectos culturais para dentro da companhia, a maneira como as áreas se relacionam com essas diferentes vertentes de negócio, coisas que são mais distantes aí do que a gente está acostumado da fábrica, que é material escolar, que é toda a parte de material de desenho e pintura, né, que são as coisas aí tradicionais da companhia. E é claro que todo o processo que começa novo, ele traz uma série de mudanças, desafios para as equipes, mas a Fábio tem respondido a isso de uma maneira, acho que muito singular, assim, muito ágil, e a prova disso tem sido as últimas coisas que a gente fez e trouxe para o mercado, né? A gente lançou uma série de novos negócios nos últimos anos, bastante inovadores, e eu acho que talvez o que exemplifica isso de maneira mais clara, assim, de maneira mais importante, é o quanto a gente chegou com as startups hoje, inclusive no nível de investimento, né? A gente hoje já tem uma unidade de investimento em startups, que já fez 2 investimentos em startups no último ano. Então, a gente está realmente respondendo a essas necessidades de mudança cultural, de mudança de organização, de uma maneira muito inteligente, eu acho, e muito rápida. Assim. Então, e é interessante ver como as coisas vão mudando, né? Quem está mais tempo aqui vai dando relatos. Eu estou na Faber há 2 anos agora, já vi muita mudança também, mas quem está mais tempo, acho que tem histórias ainda mais incríveis para contar de o quanto a companhia vai mudando ao longo do tempo a partir desses inputs que vêm de fora, e aí, claro, aliando a tudo que já existe dentro, né? Sem dúvidas. E quando você fala de história, né, a gente pensa assim, a cultura está dentro dessas histórias. Quando tem alguém que já viveu várias histórias de inovação, consegue inclusive passar essa cultura para novas pessoas que chegam, até algumas que têm mais dificuldade, mais receio de fazer essa inovação. E foi ótimo vocês terem tocado nesses aspectos mais comportamentais, que era exatamente a próxima pergunta aqui que eu tinha para fazer para vocês. E aí a gente sabe, né, falando de comportamento, que a inovação depende exclusivamente, né, totalmente das pessoas, delas colocarem a mão na massa ali de fato, né? A inovação passa por elas. E aí, pensando nisso, queria perguntar para vocês quais são os comportamentos essenciais que vocês acreditam para desenvolver uma cultura de inovação dentro da companhia. Acho que vocês já até citaram alguns aqui, mas só até para a gente aprofundar e passar para quem está assistindo aqui para a gente. Legal, assim, sem dúvida inovar é sobre pessoas e não sobre iniciativas, né? Eu diria que os principais comportamentos, e muito disso a gente aprende fazendo, são as habilidades de encontrar os problemas, né? De fazer as perguntas, de ter aquela atitude de curiosidade, né? E muito do que o Pavlos falou também de uma atitude de empreendedorismo, né? No caso da Sangoban também, a gente se vê, e isso está dentro da nossa cultura, essa questão do empreendedorismo, do sentimento de protagonismo com relação à sua atividade, né? Então, olhar para a sua atividade e ter a certeza de que você pode contribuir com o processo, que você pode contribuir com ideias e contribuir dessa forma com a mudança no processo e no resultado, né? Só que a cultura ela tem que estar aberta para isso. Acho que não adianta só as pessoas terem essas atitudes se a cultura não está preparada e aberta para aceitar isso, porque senão acaba gerando frustração, né? Então, eu acho que é um trabalho no indivíduo, mas também um trabalho nos processos, nos gestores, para garantir que isso flua de uma forma mais natural dentro das organizações. Eu acho que a colaboração também é um fator fundamental quando a gente fala de inovação, porque o processo de inovação ele pressupõe você estar aberto, né, para ouvir o outro, seja no brainstorming, seja na ida a campo, seja quando você vai desenhar uma solução integrada, ou quando você vai co-construir com o seu cliente ou com uma startup, né, a solução. Você hoje, né, o contexto nos pede que a gente realmente considere várias áreas de expertise para poder resolver um problema que é complexo, né? Então, esse aspecto da cultura organizacional, eu acho que é bem importante, porque não adianta você falar de colaboração se a empresa estimula o resultado individual. Então, tem que estar tudo bastante alinhado com relação a comportamento e com relação a processos de reconhecimento, processos de gestão.
A nossa relação com o Cubo ajuda porque é um canal para a gente direcionar os problemas de negócio, né, com a plataforma de desafios. E ajuda também a conhecer essas novas possibilidades, essas novas tendências de mercado. Isso mais quando a gente iniciou, né, nossa jornada com o Cubo, principalmente, foi muito importante, né, porque nós estamos numa indústria que tende a ser menos inovadora, pelo menos há 5, 6 anos atrás, quando começamos a história com o Cubo. Então, trazer essas referências externas, né, nesse início do processo de transformação dos negócios, para nós foi muito importante. Muito bom, e até, Marga, trazendo uma curiosidade aqui, uma experiência prática, né, junto com vocês, a gente tem contato com essas pessoas e é impressionante o depoimento dela pessoal, né? O quanto a inovação toca e elas mesmas dizendo que transformou a vida dela, transformou a mentalidade dela. Então, o quanto elas trazendo esse depoimento é super gratificante assim para a companhia, né? Ver o quanto isso está gerando. Isso é muito bacana, muito bom. Porque possibilita, eu acho que esse senso de engajamento, né, de você realmente ser protagonista daquela história. Sim, e o depoimento ela, nossa, eu nunca imaginava que eu poderia trazer esse impacto para a companhia e eu consegui. Aí você fala, a inovação chegou lá, ela conseguiu identificar ali que o potencial que ela mesma tem para poder conseguir conquistar. Muito bacana, muito bom. Pavlos, e como que vocês fazem lá dentro da Faber? Quais são esses comportamentos, né, que vocês acreditam? Certo. Eu acho que a Marga foi precisa aqui nos comentários dela, né, especialmente sobre a abertura da companhia, né? Eu acho que é um processo que tem que ser concatenado, né? Não adianta a gente também querer estimular a inovação num lado e a companhia também não está preparada para absorver isso nas suas áreas mais tradicionais, porque inevitavelmente isso acaba gerando um dispêndio de energia muito grande, né? Então, trabalhar isso de uma maneira que a mentalidade de inovação evolua dentro da companhia como um todo é fundamental e é sempre um desafio para as grandes companhias e a gente, claro, tem tentado fazer todo o possível aqui na Faber para impedir que esse tipo de dissonância aconteça e desmotive, como a Marga muito bem colocou, né? Desmotive aquelas pessoas envolvidas com inovação que estão, de fato, tentando buscar caminhos não convencionais, né? Então, o não convencional inevitavelmente gera uma série de novos processos, de discussões, de maneiras de fazer as coisas e que se as pessoas não estiverem abertas ao novo, realmente acaba gerando um conflito, né? E eu acho que, inevitavelmente, as empresas que vão ter sucesso com inovação são aquelas que conseguem quebrar essas barreiras e conseguem trabalhar em cima disso, né? Porque senão pode ter as melhores pessoas de inovação e as coisas não vão acontecer, né? Então, claro que a gente trabalha muito nisso, é um trabalho diário, né? Um tempo atrás a gente estava falando sobre isso aqui na Fábrica e alguém comentou, infelizmente eu não vou conseguir dar o crédito agora de quem falou essa frase primeiro, porque depois eu já ouvi lá, a gente falou várias vezes, eu não lembro quem falou primeiro, mas alguém falou que esse processo burocrático, vamos dizer assim, a burocracia entre as áreas, né, ou essa dificuldade de navegar em novos mares dentro da organização, ele é que nem unha. A gente corta, mas ela vai continuar crescendo e a gente tem que continuar cortando, né? Então, é meio que isso, assim, a gente vai lá, faz um trabalho, senta com as áreas, discute e tal, mas tem gente nova entrando, tem processos novos acontecendo, a gente cria um novo negócio que traz outros aspectos, outras dificuldades, então a gente tem que estar sempre cortando essa unha aí, porque ela vai continuar crescendo, né? E eu acho que esse... Eu vou usar esse exemplo. Oi? Já vou começar a adotar esse exemplo aqui também. Boa. Então, a gente tem tentado fazer muito isso. Assim, a gente tem grupos de trabalho aqui na Fábrica constantes, assim, em busca de realmente eliminar essas barreiras. E o grupo é muito aberto, assim, a companhia tem uma abertura muito, muito grande. Então, quando a gente encontra barreiras, elas são muito mais ligadas a aspectos que estão blocados ali há muito tempo e que ninguém mexeu, né? Mas o que a gente costuma dizer é que o processo ou qualquer outra coisa que está ali, ele foi criado por alguém em algum momento e ele fazia sentido naquele momento que ele foi criado. E talvez agora ele tenha que ser revisto e as pessoas estão sempre muito abertas a isso. A gente tem tido sempre conversas super produtivas e super rápidas nessa direção. Assim. Então, isso é uma das coisas mais legais de trabalhar aqui na Faber, é realmente o quanto as pessoas estão envolvidas nisso. Assim, né? Então, acho que isso para mim é o aspecto mais importante. Eu poderia falar de muitas outras coisas aqui, mas eu acho que complementando o que a Marga falou e trazendo o nosso exemplo, acho que esse é o grande ponto mesmo de atenção, assim, né, na hora de criar uma cultura de inovação.
E você falou um ponto interessante, né? Você usou não convencionais. Aí imagina, a gente do lado de cá escutando, você contando a história da Faber, uma empresa bicentenária, você fala, poxa, quantos contextos não convencionais essa empresa viveu para chegar até aqui, né? E com certeza para perpetuar aí mais 200 anos vai precisar passar por esses contextos não convencionais. E até pegando esse gancho, Pavlos, a gente sabe que a Faber, ela é um grande exemplo de empresa que se reinventou, né? Até foi uma mudança de estrutura de uma corporação bicentenária para conseguir buscar e oferecer essas soluções inovadoras. Aí queria perguntar para você como que foi toda essa mudança estrutural para chegar até o momento que vocês estão vivendo hoje. Legal. Bom, eu acho que como eu comentei, assim, a mudança ela foi muito mais no aspecto do que a gente queria fazer do que talvez o espírito, né? O espírito de inovação sempre teve muito presente. A Faber é uma empresa que trabalha com inovação no produto, sempre com um olhar muito aberto, assim, né? A gente, se pegar os últimos anos da Faber, a gente vai ver o quanto ela lançou produtos diferentes no mercado e coisas realmente interessantes. Mas o que a gente fez alguns anos atrás foi entender como é que isso podia se transferir para um aspecto mais amplo, assim, né? Mais distante do core, né? E foi feito um trabalho muito inteligente aqui no começo, porque a gente começou pela coisa certa, que é entender por que a gente está fazendo isso, né? E não começar a fazer esse meio sem rumo, assim, né? A gente se focou em tentar entender o porquê, né? E aí a gente chegou numa tese de inovação que eu acho que é muito cirúrgico e é muito importante para o que a gente acabou fazendo depois, e que vem a partir do propósito dessa companhia, né? O que a companhia é de verdade, assim, o que ela porque você se pergunta para o que é a Faber para alguém, as pessoas muito provavelmente vão responder, putz, é uma empresa de lápis de cor, é uma empresa de material escolar, né? Mas mas isso é o que a gente faz, né? Mas o que a gente é de verdade, né? Como companhia, o que a gente, no nosso âmago aqui, o que a gente contribui para a sociedade, o que a gente tem como propósito. E hoje é muito claro para a gente, né? Especialmente nos últimos anos isso é muito mais claro, que a gente é uma empresa de criatividade, né? O que a gente faz pelo mundo é empoderar as pessoas para que elas despertem o seu potencial criativo, para que elas despertem que elas possam executar os seus processos criativos. Isso é o que a gente realmente contribui, isso é o que a gente é na nossa essência. A partir disso, a gente desdobrou isso em como é que isso... Bom, se criatividade é o nosso negócio, como é que isso se traduz para o mercado, além do que a gente já faz hoje. E aí, a partir disso, começa todo um trabalho de buscar desdobramentos disso e novos negócios a partir desses grandes problemas. E um dos grandes problemas que a gente encontrou ao redor de criatividade é justamente estar ligado à educação, né? Que é um mercado que, obviamente, a Faber está super inserida, né? Os nossos produtos são produtos que atendem principalmente o mercado educacional. E quando a gente fala em criatividade, né? Eu sempre falo a mesma coisa quando eu falo sobre isso, que é, putz, quando a gente começou a pensar sobre produtos e serviços para resolver questões de criatividade, de tornar as pessoas mais criativas, a gente ainda não conseguiu criar um capacete que a pessoa bota lá, liga o botão e, pô, a partir de agora ela está criativa, né? Ou compra aí que por R$200 o seu capacete de criatividade. Não conseguimos chegar nesse capacete da criatividade ainda. Então, a gente tem que achar um outro jeito de empoderar as pessoas com criatividade e torná-las mais criativas. Isso acontece especialmente a partir de dois aspectos: repertório e processos de criatividade, né? Então, as pessoas são criativas a partir dessas duas coisas, né? Empoderar elas com diferentes repertórios, né? Com amplitude de repertório e processos que facilitem a criação de inovação e de invenções, né? E aí, a partir disso, a gente entende que isso inevitavelmente passa por educação, né? Gerar repertório, gerar processos, né? Ensinar sobre processos de criatividade, inevitavelmente é educação. E aí a gente começa a olhar muito mais forte ainda para a educação. Então, hoje, a nossa tese ela está baseada nesses dois principais pilares, né? Criatividade e educação. E é em volta disso que a gente tem desenvolvido os últimos produtos e serviços que a gente lançou, e também é nesses aspectos que a gente tem buscado as startups que a gente investe. Sim, e é muito fundamentado, né? Você falou, quando vocês começam a perguntar o porquê, e dentro desse porquê, fica clara a comunicação para a companhia, quais são as expectativas, quais são as decisões que a gente precisa tomar, qual é o caminho.
E quando vocês definem sobre criatividade, é interessante que você falou, para estimular essa criatividade, a gente precisa de repertório e precisa de processo. E aí imagino eu aqui, né, do lado de cá, tentando auxiliar essas empresas também, são esses dois lados que traz a habilidade da pessoa de gerar conexão. Eu acho que essa habilidade de gerar conexão capacita também as pessoas a fazerem inovação, né? Quando eu consigo conectar, seja a dor daquele meu cliente, o desejo, o valor que eu consigo gerar, eu consigo conectar o meu repertório com esse processo para poder gerar inovação também. Muito interessante, assim, as pessoas trazem aquele conforto que a segurança e o conforto que a Marga falou no comecinho ali também, para as pessoas ficarem ali com a habilidade, de fato, de fazer inovação. Muito É interessante. isso mesmo. E, Marga, a gente sabe que a Saint-Gobain está entre as 100 empresas mais inovadoras do mundo, né? E como que a competitividade do setor, falando ali, utilizando o contexto de inovação e da competitividade do setor em si, como que isso acelerou a transformação da cultura dentro da Saint-Gobain? Como que isso refletiu também, né, de fora para dentro da companhia? Uhum. Assim como a Faber-Castell, a Saint-Gobain também é uma empresa centenária, né, nós temos mais de 350 anos, então, realmente, uma empresa para sobreviver tanto tempo, precisa ter no seu DNA a inovação, né, e realmente é o caso da Saint-Gobain, a gente tem um DNA bem voltado para a busca por excelência, para produtividade, e hoje a gente tem outros aspectos, né, que fazem, parte aí, que impulsionam a inovação. Eu acho que a proximidade e o entendimento, do cliente, então essa centralidade, no cliente, sejam clientes industriais, né, da Saint-Gobain, ou no caso de varejo e distribuição de materiais de construção, que também são uma fonte, né, constantes ali com o cliente final de geração de inovação. E mais recentemente, os desafios globais que todos, né, estamos enfrentando. Então, escassez de recursos, a questão das mudanças climáticas, a urbanização dos grandes centros, a digitalização, também são questões que impulsionam essa necessidade de constante adaptação dos nossos produtos e serviços, né. Hoje, 1 em cada 4 produtos vendidos pela Saint-Gobain não existia há 5 anos atrás. Nós temos 8 centros de pesquisa e desenvolvimento, sendo que o único do hemisfério sul, ele tá aqui no Brasil, na cidade de Capivari, em São Paulo. E ele é especializado em desenvolver materiais de acordo com a necessidade do nosso mercado, né. Então, é bastante adaptado, ao nosso consumidor, ao nosso clima, aos recursos disponíveis que a gente tem aqui, no Brasil. Então, a Saint-Gobain ela tem essa estratégia, né, global, nós somos uma empresa global, mas a nossa atuação ela é muito local e muito conectada com o mercado onde a gente está inserido. Então eu acho que isso é uma fonte, bastante importante de inovação, porque não é simplesmente você pegar alguma coisa e fazer, né, o cascateamento. Você realmente tem que entender as necessidades daquele consumidor e desenvolver os seus produtos e serviços para melhor atender isso. E isso requer uma constante, adaptação, né, e os processos de inovação. E todo esse cenário, ele pede uma transformação da organização, inclusive na forma como ela se conecta ao colaborador. Então, pegando o gancho, né, do que vocês trouxeram, que é descobrir esse porquê, que para a gente tem muito a ver com o propósito, né. Então, nós tivemos a divulgação do nosso propósito no ano passado, que é "Making the World a Better Home", e esse ano a gente está trabalhando fortemente também a conexão, do nosso, propósito organizacional com o colaborador, né, porque tudo isso se conecta, a forma como você se comunica para fora e como que você vai fazer a conexão desse propósito com cada um dos colaboradores que trabalham em negócios diferentes e trabalham em áreas diferentes. Então para a gente é uma inspiração mesmo, você poder fazer essa conexão, né. A gente trabalha com o propósito organizacional, com os comportamentos mais sustentáveis. Então, ao mesmo tempo que há esse movimento para fora, de falar dos nossos compromissos com a sustentabilidade, com a diversidade, com a inclusão, essas mudanças elas não se sustentam se elas não forem trabalhadas internamente na cultura. Então, no comportamento do dia a dia e no processo que a gente vivencia hoje. Então eu diria que essa questão do propósito, né, eu acho que tanto para direcionar
a nossa estratégia, né, de produtos e serviços para fora, ela funciona também para a gente melhor se conectar com o colaborador, né, e cada um entender qual que é o seu papel e como que se encaixa, nessa grande história aí que a gente está construindo. Sem dúvidas. Eu sou um pouco suspeita, assim, para falar de cultura, de inovação, porque eu sou apaixonada pelo tema, assim. Eu acho que, apesar de algumas pessoas já falarem, poxa, e fala-se tanto sobre cultura, como que a gente materializa? E é exatamente o exemplo que vocês citaram, né? Como é que a gente comunica isso muito claro, se relaciona ali com as pessoas para que isso possa ser refletido. E aí, do lado de cá, dentro do Cubo, quando a gente se relaciona com grandes empresas e com startups, a gente vê isso na prática, a gente vê a cultura, de fato, escoando para o cliente. Tudo que é imputado junto com aquelas pessoas, e não imputado diretamente, né, mas construído junto com aquelas pessoas, vai escoar e vai tocar lá no cliente, vai tocar lá no mercado. As pessoas vão sentir no modo como que elas atendem, no modo que ela é recebida, como que o problema dela é resolvido, novos produtos que são gerados para gerar conforto para ela, para gerar criatividade. Então, tudo isso, de fato, escoa até lá a ponta. E aí, até aproveitando, pegando esse gancho aqui também, que a gente está falando sobre esse relacionamento de grande empresa e startup, quando a gente está nesse ambiente de inovação, a gente se depara, né, com contexto de agilidade, desenvolvimento de novos produtos, serviços, centralidade no cliente, tudo isso é muito falado para a gente gerar o melhor produto e serviço. E aí, pensando nesse contexto que a gente vive dentro do ecossistema e também aproveitando a experiência de vocês, que vocês já têm com essas startups, eu queria perguntar se nesse relacionamento teve algum aspecto da cultura das startups que vocês falaram, poxa, eu acho que vale a pena pegar esse aspecto da cultura aqui e trazer para dentro de uma grande empresa, né? Trazer para dentro da nossa cultura aqui. Vocês acreditam que isso é possível também aprender junto com elas, junto com a cultura? Bom, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que esse talvez um dos grandes benefícios de se relacionar com as startups é justamente esse processo de troca que acontece entre as partes, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Acho que é isso que eles buscam na gente também, né? O que eles conseguem absorver da experiência da gente, o que eles conseguem internalizar a partir de uma visão de uma empresa que tem uma história, que tem uma série de aspectos de governança, em que a gente se alimenta dessa jovialidade, dessa agilidade que as startups têm, né? E o desafio das empresas é como é que a gente consegue aproveitar isso de fato, né? Porque esse processo de absorção, ele é muito natural para quem está na ponta ali com a startup. É o meu caso aqui, né? Eu trabalho diretamente com as startups, eu discuto com elas, né? Tem algumas outras pessoas da equipe também aqui, um bom número de pessoas aqui da equipe, especialmente de inovação, que faz também esse trabalho junto com as startups e que está se alimentando disso dia a dia. Mas a gente tem uma empresa que tem milhares de funcionários, né? Como é que a gente faz isso cascatear que é um desafio muito grande, sempre, né? Mas, sem dúvida nenhuma, existe aqui uma série de aspectos. Eu acho que o que eu destacaria, assim, tá? Eu acho que tem duas coisas que eu destacaria. Primeiro, eu acho que o pensamento de metodologias ágeis, que eu acho que hoje é um padrão em praticamente todas as startups, e que ainda é uma coisa nas grandes empresas, está mais ou menos presente, né, em grandes empresas. Então, isso é uma das coisas que a gente, sim, absorve muito e como é que a gente consegue usar isso no nosso dia a dia, como é que a gente vai vendo neles exemplos de que isso funciona e de como funciona, né? E aí a gente vai trazendo isso também para dentro da companhia. Acho que esse é um primeiro aspecto, e aí com todos os benefícios que as metodologias ágeis têm, que eu não preciso entrar aqui, porque certamente todos conhecem. E o segundo ponto é sobre o processo de inovação mesmo, né? A gente aqui como Faber, a gente, há algum tempo atrás, a gente determinou um processo de inovação a partir de stages e gates, né? O famoso stage gates aí de inovação, porque a gente entendia que muitas vezes a gente estava fazendo coisas e que não era tão claro o passo a passo que isso ia seguir para a companhia, né? Quando a gente está fazendo isso entre poucas pessoas, é uma coisa, mas quando começa a expandir cada vez mais isso, as pessoas entenderem que eu estou aqui hoje, eu vou chegar lá, né? Qual é a jornada de inovação que eu vou percorrer e quais são as aprovações que eu vou colher, quais são as etapas que eu vou vencer, né? A etapa de MVP, etapa de piloto e por aí vai.
E isso também vem muito dessa conexão com as startups. A gente foi fazendo o nosso processo, mas a gente foi absorvendo muito de como as startups fazem isso, para que a gente não criasse um processo que era demasiadamente burocrático e que acabasse se tornando desconectado da realidade de quem está inovando junto com a gente, que são as startups. Então, criar um processo que seja robusto o suficiente para dar a orientação necessária para uma grande empresa, mas que tenha essa conexão e que converse com a velocidade, com os processos que as startups têm. Então, eu acho que esses dois pontos assim, eu colocaria como exemplos de aspectos que a gente tenta absorver das startups. Muito bom. Marga, tem algum aspecto que vale a pena ressaltar? Que vocês É, levam eu pra... Eu concordo super com o que o Pavlos falou, e para a gente isso tem muito a ver com metodologia e capacitação, porque eu acho que não basta fazer um projeto com a startup, você precisa realmente entender de forma mais abrangente quais são as ferramentas que estão sendo aplicadas ali, né? A gente fala de experimentação, mas é experimentação com disciplina, né? Cultura de colaboração, mas com accountability, com protagonismo. Senão você pega essas máximas assim, aprender errando, falar sobre o erro, e aí parece que você quer trazer isso para a cultura organizacional. Mas do que a gente está falando? A gente está falando de cultura de experimentação, né? Então, esse investimento em capacitação e entendimento dessas ferramentas, para a gente foi muito importante, né? Para que as pessoas que fazem esses projetos, né? Dentro da Saint-Gobain está muito ligado à nossa rede de campeões da inovação, né? Que são representantes dos negócios que lideram os projetos de colaboração com as startups e identificação das dores de negócio, e o nosso programa de intraempreendedorismo também, que foi como a gente conseguiu, então, pegar essa forma de trabalho, né, das startups e capacitar mesmo as nossas pessoas para que eles pudessem começar a transformar a forma de trabalho, como eles desenvolviam projetos, muitos deles ligados ao que o Pavlos trouxe, né, do Stage Gate. Então, você traz uma nova metodologia, né? Você dá disciplina e ferramenta para aquele processo. Eu acho que isso é bastante importante para consolidar e para você ter resultados expressivos, né? Mas é um super desafio você tornar isso exponencial para dentro da empresa ainda. Sim, Oi, Pablo, você ia tocar em algum ponto? Não, eu ia só comentar que eu acho que as startups elas têm uma questão que essa sim é super difícil de trazer para dentro das companhias, que eles estão all-in o tempo todo, né? Então, o cara está ali, ele sabe que isso tem que acontecer, senão não tem amanhã, né, para essa startup. Então, eles têm um desprendimento e um nível de risco que é natural e que tem que ser assim na grande maioria das startups, especialmente as pré-série A, né, vamos dizer assim. E isso é muito difícil trazer essa cultura para dentro de uma grande empresa, porque a grande empresa ela não morre amanhã, né? Tipo, independente do que acontecer aqui com inovação, a gente não morre amanhã. A gente tem uma história de 260 anos, 350 anos, e a gente está buscando maneiras de expandir isso. Tá? Então, essa dissonância também, trabalhar essa dissonância para que a gente encontre, que a gente não fique preso nos extremos, né? Porque ao longo do tempo a startup quer se aproximar mais dessa segurança que a grande empresa tem, mas a grande empresa também precisa se aproximar um pouco mais dessa liberdade criativa, desse desprendimento, desse risco que as startups têm. Acho que a gente vai tentando se aproximar um pouquinho nisso, né? A gente vai tentando ensinar eles onde eles têm que garantir algumas coisas e eles vão nos ensinando como é que a gente tem que soltar algumas coisas, né? Algumas amarras. Perfeito. Como que essas duas culturas conversam ali, né? Como que a startup sabe muito bem viver num ambiente de escassez absoluta, cronometrando ali cada ação que vai ser feita, já a empresa conseguir chegar perto disso para poder ter projetos mais ágeis, resultados mais rápidos. E aí, falando desse contexto, contando um pouquinho aqui do Cubo, né? A gente com esse papel de hub, com o nosso papel de fazer, de realizar essa intermediação, a gente tem muito a missão de entregar e de facilitar esse relacionamento. Como que uma grande empresa consegue usufruir dos benefícios
que uma startup pode trazer para a companhia e vice-versa, como que essa startup também pode se desenvolver e crescer junto com aquela grande companhia também. E aqui o nosso papel é muito disso, né? Como que a gente colabora, a Marga pode até falar sobre isso também, como que a gente capacita, auxilia na mudança de mindset dessas pessoas. Tem duas palavras-chave aqui no Cubo que a gente gosta de falar, a gente está aqui disposto a dar autonomia para aquelas pessoas, para que elas saibam realizar e executar a inovação e dar acesso a elas. Acesso a quê? Acesso a conhecimento, acesso a ferramenta, acesso aos empreendedores, à nova tecnologia. Então, aqui no Cubo a gente tem diversas ações, né, desde a cultura, a própria eficiência, a experimentação. A gente quer que essas grandes empresas, as startups, possam conviver ali dentro da melhor forma possível e com uma relação de ganha-ganha completa. Então, aqui como Hub, a gente quer auxiliar exatamente no ponto que vocês trouxeram aqui sobre cultura. Isso é muito importante. Eu acho que a transformação não termina, né? A inovação é para sempre, porque as pessoas mudam, os comportamentos mudam, e a gente acredita que o relacionamento com grande empresa e startup também. Então, cada vez mais a gente tem novos negócios, cada vez mais a gente tem tecnologia. E aí, aproveitando a experiência prática de vocês, que vocês até citaram aqui para a gente, o que vocês diriam, assim, para quem está escutando a gente, para as empresas, para as pessoas que estão aqui nos assistindo agora, quais foram as ações praticadas em cultura que vocês acreditam que levou ao sucesso da empresa que vocês atuam hoje? Vocês já até citaram alguns exemplos, né, de interempreendedorismo, de convocar os embaixadores, os campeões, mas quais são as iniciativas internas que vocês realizam para cada vez mais desenvolver a cultura? Eu acho que um ponto importante, pelo menos para a gente, foi iniciar com um sponsorship grande da alta liderança. Então, a alta liderança incentivando e muito presente no início, né, dessa história, mas até hoje para sustentar esses processos. De forma geral, eu acho que é bem processo de gestão da mudança. Então, trabalhar bastante no início awareness, explicar o porquê da mudança, envolver as pessoas e aos poucos ir progredindo. Lembrar que é uma jornada, como você falou, Fernanda, tem que começar, né? Tem que começar, mas é um trabalho realmente contínuo. Aí trabalhar, né, com capacitação, treinamento, a gente falou da introdução das novas metodologias de trabalho, revisão de processos. Ao meu ver, é muito importante também reconhecer as boas práticas, né, os exemplos de sucesso, reconhecer o comportamento inovador, seja um certificado, um troféu ou uma viagem. Assim, acho que o que importa é a empresa sinalizar que aquele comportamento é o comportamento que a gente está querendo reproduzir dentro da organização. O que importa é reforçar realmente essa mudança e dar o exemplo a ser seguido. E esses aspectos de reforço da cultura, eu acho que eles são muito importantes, e é por isso que a comunicação, né, e áreas de recursos humanos, eu acho que tem que andar muito junto, porque a gente está falando de um processo mesmo de mudança organizacional. Maravilha. Pavlos, dentro da Faber-Castell, como que vocês levam isso, né, na prática? Eu poderia falar de muitas coisas aqui, né? Mas eu acho que resume bem, se a gente olhar para três principais aspectos, né? Alguns que a Marga já colocou aqui, mas que eu acho que é muito da maneira como eu penso, particularmente, sobre adequação, assim, sobre conexão com a cultura, e que facilitam a gente quebrar isso em coisas práticas, assim, né? O primeiro é apoio da alta direção. Isso a Marga colocou muito bem. Inovação, isso é muito clichê falar isso, né? A gente ouve sempre sobre apoio da autodireção, implantação de projetos, tudo isso sempre fala apoio da autodireção, apoio da autodireção. Mas em inovação isso é absolutamente real. Como eu falei antes, né? E isso é real para todo mundo que vive com inovação, a gente está quebrando maneiras tradicionais de fazerem as coisas. E a tendência das pessoas, qualquer pessoa do mundo, até no Google e no Facebook, a tendência é a inércia. As pessoas, ela está fazendo um processo, ela está muito confortável naquele processo, e alguém vem para ela, cara, agora eu preciso que tu veja essa mudança aqui que eu preciso que tu faça no processo para adequar o meu novo negócio, ou a minha inovação.
e a pessoa sempre, o primeiro passo é uma certa resistência. Então, a cultura tem que estar sempre reforçando essa abertura ao novo, as pessoas terem essa abertura ao novo, isso em qualquer empresa do mundo, né? Então, ter esse apoio da alta direção é um endosso de que, assim, cara, a gente está, como companhia, a gente está committed nesse negócio de inovação. Então, quando alguém vem para ti, Pavlos, e fala, Pavlos, eu preciso de ti para mudar um processo, eu preciso de ti para lançar um novo negócio, eu preciso que esteja aberto a isso, porque isso é uma estratégia da companhia, né? Não é uma ação pontual lá na área de inovação, né? Eu acho que isso é super importante para baixar o nível de tensão entre as áreas e criar essa abertura ao novo de uma maneira muito rápida, né? Isso pode acontecer durante os próximos anos, através de muito trabalho de cultura, envolvimento da RH, treinamento e tudo mais, mas quando a gente tem o apoio da outra direção, isso claramente eu ainda não vou estar diferente. O segundo ponto é processo. Então, beleza, já temos o apoio da outra direção, qual é o processo que se segue, né, para gerar inovação? Isso tanto para inovação interna quanto para externa, né? Como é que se lança uma ideia, como é que essa ideia é trabalhada, por quem que ela é trabalhada, como é que funciona o aspecto financeiro dos testes que vão ser feitos, como é que funciona o processo avaliativo do resultado desses testes, como é que se segue para as próximas etapas. Então, ter realmente um processo muito bem definido dá segurança para quem começa um processo de inovação, de que ele vai seguir aquele processo e ele sabe o que vai acontecer dali para frente, com quem que ele está lá, ele tem que aprovar, que tipo de aspectos financeiros ele tem que cuidar. Então, isso dá um conforto para quem já está trabalhando num processo tão incerto quanto a inovação, trabalhar dentro de um processo estruturado dá um conforto de, pelo menos, o processo seguirá uma linha muito clara e racional, enquanto ele vai ter que lidar com coisas mais menos controláveis do ponto de vista da inovação em si, né? E o último aspecto é alinhamento de incentivos, né? Que até a Marga já falou isso numa outra resposta. Não adianta a gente ter tudo isso se o cara, no fim do dia, é medido por alguma coisa que não tem nada a ver com o processo de inovação que ele está tocando, né? E aí, beleza, se o bônus dele, se o processo trimestral de avaliação dele, ou sei lá, qualquer outra coisa do tipo, é medido por um outro fator que não tem a ver com isso, inevitavelmente as pessoas vão negligenciar o processo de inovação. Então, ter esse incentivo alinhado, né, tanto do ponto de vista, sei lá, de bônus mesmo, ou até coisas como avaliação de desempenho, esse tipo de coisa, isso tem que estar alinhado, né? As pessoas têm que ser medidas por aquilo que a gente quer que elas executem, se é inovação, ela tem que ser medida pelo que ela vai gerar de resultado com inovação, seja, claro, esse resultado nem sempre é financeiro, mas o resultado que for, né? O resultado de cultura, o resultado de melhorias de margem, o resultado de receita, o resultado de algum KPI específico de alguma área, enfim. Então, acho que esses três aspectos, quando a gente consegue olhar isso, para mim, fica muito fácil organizar, fica muito fácil enxergar assim, o que a gente tem que fazer, tu consegue entender o que tu já faz dentro desses três aspectos e o que tu ainda não faz. E aí tu começa a atacar cada um desses três aspectos, né? É perfeito, é de fato tangibilizar ali, né? E até olhando os pontos que vocês trouxeram para a prática, e até para quem está assistindo aqui, acho que o convite é muito forte de precisa olhar para a cultura, precisa olhar. Então, assim como vocês fazem isso dentro da companhia de vocês, a gente vê isso junto com as startups, né? Fazendo paralelo assim como as empresas têm o cuidado de olhar para a estratégia, trabalhar a estratégia, olhar para produtos, trabalhar esse produto, precisa ter uma dedicação para a cultura, precisa ter uma equipe dedicada para a cultura. Eu acho que a cultura de inovação, claro que não separando uma coisa da outra, né? A cultura de inovação está dentro ali da cultura, precisa ser especialmente trabalhada, né? Aquelas pessoas, até utilizando de um clichê aqui, se as empresas não entendem de pessoas, elas não entendem de negócios. É o que a gente escuta também. Então, de fato, precisa ter um cuidado especial para aquela cultura, porque é ela que vai impulsionar, inclusive, o futuro que a gente quer alcançar, o valor que a gente quer gerar para o nosso cliente final. Então, é um tema que algumas pessoas têm dificuldade, às vezes até negligenciam esse assunto, mas, de fato, ele é muito importante para o resultado que uma companhia pretende e quer alcançar. E esse assunto vale a pena ser debatido pelas empresas, de fato, para conseguir acompanhar as mudanças de mercado, as necessidades desses clientes. Porque, no final, o sucesso do negócio e a satisfação do cliente final, né, de quem está utilizando os nossos produtos, é o que a gente quer alcançar. A gente quer que o nosso cliente final identifique aquilo que a gente está gerando. E aí, chegando aqui no nosso final do nosso painel, Pavlos e Marga, queria muitíssimo agradecer a presença de vocês, por vocês terem aceitado aqui o nosso convite. Muitíssimo obrigada.
Obrigada a você pelo convite e obrigada, Pavos, aí pelos insights. Foi ótimo o bate-papo. Nossa, eu gostei bastante também. Obrigado, Fernando, pelo convite. Foi super legal. É sempre bom, né? Eu brinco que eu sou um cara que peço muito ajuda para o ecossistema, assim, busco muito. Então, quando eu posso devolver um pouco também aqui, ajudar, contribuir, é um prazer enorme também. Então, conte sempre com a gente. Obrigado, Marga, também pelos insights e com certeza vamos manter contato aí. Sem dúvida, o prazer é todo nosso. E, por favor, a porta está sempre de portas abertas, né? O Cubo está sempre de portas abertas para vocês. São sempre muito bem-vindos. Muito obrigada.